Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é com grande prazer que a gente inicia o nosso curso de português para o IBGE. A gente, nessa apresentação, vai mostrar para você o nosso conteúdo programático conforme o último edital. A gente vai mostrar como está distribuído esse conteúdo programático em nossas aulas. Esse nosso curso vai ser trabalhado em PDF e videoaula. Então, todas as aulas nós teremos o PDF e a videoaula também. Tá ok? Então vamos lá, comigo na tela para a gente observar o conteúdo programático com a distribuição em nossas aulas. Bom, nosso curso ele é constituído então, a nossa aula de apresentação já vai dar conta da acentuação gráfica, tá ok? Já vamos trabalhar em cima da nova reforma da ortografia, então todos esses dados a gente vai trabalhar. Juntamente com a aula 1, na aula 1 também a gente vai falar sobre a reforma ortográfica, tá ok? Com algumas questões também da FGV para poder mostrar como se comporta a FGV em relação a essa nova ortografia. Nas aulas 2, 3, 4 e 5, a gente vai trabalhar a sintaxe, a base sintática, ela está aqui. E essa sintaxe, a gente vai trabalhar termos da oração, para quê? Para a gente saber a pontuação, para a gente saber a relação da transitividade de um verbo, por exemplo, a regência de um nome e verbo em relação aos seus termos, né? Com isso a gente trabalha a acentuação, no caso o acento grave, né? Que é o acento indicativo de crase. Beleza? A reescritura de frases, a FGV gosta muito de trabalhar a substituição de uma palavra por outra, e isso aí a gente vai entender muitas vezes pela parte da semântica, tá ok? Mas também essa substituição pode ser também feita com a palavra sinônimo, tudo bem? Mas com o seu deslocamento. Então, às vezes, é um adjunto adverbial que se desloca, ele troca uma locução prepositiva, por exemplo, o apesar de, né? Ele troca pelo ademais, para poder saber se tem o mesmo sentido ou não, né? O paralelismo, ele vai trabalhar juntamente com o processo de coordenação. Então, normalmente, é a conjunção e ligando termos da oração. Tá ok? A gente vai analisar isso com calma também. A variação linguística e a norma culta. A norma culta é tudo aquilo que a gente está estudando neste nosso curso. Isso é norma culta. E a variação linguística é quando a gente tem uma informalidade, uma linguagem coloquial, por exemplo. Aí essa variação linguística também, ao longo de nossas aulas, a gente vai perceber isso. Tá ok? Beleza. Na aula 3, a gente já entra na chamada sintaxe externa. A gente vai trabalhar o período e a constituição por suas várias orações. Então a gente vai trabalhar as orações coordenadas, as orações subordinadas adverbiais, substantivas, adjetivas, tudo em relação à sua pontuação. E aí, moçada, a parte de reescritura ela é muito importante por conta do deslocamento, por exemplo, da oração subordinada adverbial, tá? O deslocamento, às vezes, também de uma oração adjetiva explicativa. Então, tudo isso a gente vai notar com tranquilidade. Vamos trabalhar o paralelismo justamente por essa relação de coordenação. A norma culta, como nós comentamos anteriormente, e sua variação linguística. A aula 4, a concordância verbal e nominal, basicamente a FGV trabalha com a identificação do tipo de sujeito. Identificando o tipo de sujeito, a gente vai analisar, vai saber, vai ficar mais fácil entender a concordância verbal e, naturalmente, também a concordância nominal. Tá ok? A aula 5, por falarmos da transitividade, é para saber se o verbo exige que tipo de preposição, mas não tem nada de decoreba em todas as aulas nossas aqui, a gente não tem nada de decoreba, a gente tem que interpretar a estrutura, tá ok? Também juntamente com a ideia da crase, sempre com a estrutura. Na aula 6, a gente vai trabalhar o sentido e emprego dos vocábulos. Isso tem uma relação direta com a interpretação de texto, tá? Da aula 8. A gente vai trabalhar as ferramentas dos campos semânticos e as figuras de linguagem. Então, normalmente, a FGV trabalha quais figuras de linguagem? A metáfora, a metonímia, a hipérbole, a personificação. A gente verá outros também, tá ok? A aula 7 trabalha basicamente as classes de palavras, o pronome, o verbo, o substantivo, adjetivo, tudo isso a gente vai falar bastante. A aula 8 é a interpretação, a estrutura e a tipologia textual. Basicamente é isso. A gente vai mostrar para vocês os diversos tipos de texto,
seus gêneros textuais, mostrar quando um texto é literário, quando ele não é literário, quando ele é narrativo, descritivo ou argumentativo. Então a gente não vai ficar lançando muitas teorias, porque na realidade o que você precisa é entender a forma como a banca FGV cobra. E isso aí a gente vai trabalhar bastante nas nossas aulas, ok? Tranquilo, então a gente vai trabalhar também com aulas extras, né? Aqui eu coloquei aula extra 1 e aula extra 2, mas eu vou puxar o próximo slide aqui e você vai ver que nós teremos também mais uma aula, tá? Aula extra 3, que é o comentário de mais uma prova na íntegra em vídeo. Está aí, para não deixar então de falar, então nós temos aí 3 aulas extras, ok? Aula extra 1, 2 e 3, tranquilo? Beleza! Bom, meus amigos, então a gente passou ali o cronograma, como que a gente vai trabalhar, né? A distribuição, a gente vai notar como a banca FGV ela trabalha, né? Então ela trabalha como? Muitas vezes quando a gente vai fazer outros cursos, a gente vai trabalhar com outras bancas, a gente comenta, olha, algumas vezes a gente não precisa nem ler o texto, já vai direto na pergunta linguística e você vai observar o texto só naquela parte que é necessário da estrutura linguística. Banca FGV não tem jeito. A gente vai trabalhar, principalmente essas provas finais aí que a gente vai trabalhar, você vai notar, tem que ler mesmo a prova por inteiro, tem que ler o texto e observar, porque a gente tem um foco muito grande textual. Inclusive no próprio edital já vem falando, né, que os procedimentos, toda a parte linguística, ela é trabalhada com vínculo no texto. Então, se você não interpretar o texto, você pode, de repente, cair numa pegadinha da banca. Tá ok? Beleza, nosso tema agora, nesta nossa aula de apresentação, é a acentuação gráfica. Então a gente vai passar algumas peculiaridades da acentuação gráfica, a gente vai fazer uma explicação geral dela, na sequência a gente vai trabalhar algumas questões da FGV e depois a gente vai inserir questões de outras bancas. Para quê? Para você fortificar. E aí a gente sempre fala o seguinte, olha, trabalha com as questões da FGV, como a gente vai resolver ali com você e tal. Se você de repente achar necessário que você aprofunde mais no estudo, vai realizando mais, vai praticando mais com as questões de outras bancas. Ou então o que você faz? Anota que você não fez aquelas questões, não assistiu aquela aula ainda com as questões que não são da FGV. Para quê? Para fazer uma revisão, um revisaço depois. Fechei a minha semana, estudei português, por exemplo, acentuação gráfica, ortografia e sintaxe interna. Aí eu fiz todo o exercício da FGV, tanto no PDF quanto também no vídeo. Beleza. Aí eu deixo no sabadão. Para quê? Para só assistir o comentário das questões de outras bancas. Porque a gente procura sempre relacionar, né? A banca, a gente vai colocar questões de outras bancas, mas é só para poder fortificar. E que tenha perfil parecido com o da FGV. Senão, não teria nenhuma ideia, não teria noção de a gente fazer isso. Ok? Então, de repente, você junta essas que não são da FGV e coloca num blocão. Opa, agora eu vou revisar na semana, então eu vou revisar com essas questões que não são da FGV. Tá ok? Mas o nosso assunto agora é a acentuação gráfica. Vamos lá comigo na tela para a gente tirar qualquer dúvida sobre a acentuação gráfica. Para falarmos da acentuação, a gente tem que observar o seguinte. Vamos colocar aqui a palavra casa e a palavra órgão. Essas palavras aí, elas são acentuadas? De repente aí fica a dúvida para a gente, né? Elas são acentuadas? As duas são acentuadas, uma só acentuada, mas você naturalmente, quando se depara com essa pergunta, você vai falar para mim o seguinte, peraí, Terror, mas que tipo de acento você está falando? Você está falando sobre um acento tônico ou acento gráfico? E aí vem o que é palavra átona e palavra tônica. Para a gente saber sobre a questão da tonicidade. Então existem palavras átonas. Essas palavras que se ligam às demais e servem apenas de apoio numa frase. Então ela não tem a força necessária até mesmo de entonação dentro de uma frase. Já algumas palavras-chave são as palavras tônicas. Essas palavras-chave dentro de uma frase possuem uma sílaba com mais intensidade, ela é mais forte que as demais. Então são as palavras tônicas. Vamos então tentar diferenciá-las dentro de uma frase para a gente entender.
Veja só, o que são as palavras átonas? Vamos então pegar algumas preposições, são palavras átonas, pronomes, são alguns pronomes átonos, conjunções, normalmente é átona, artigos, os artigos são átonos. Então nós temos preposição, coloquei aqui em vermelho, o exemplo disso aí, ó. Preposição de, com, em. Pronomes, os pronomes átonos, te, se, me. Conjunções, nós temos a conjunção que, se, porque. Artigos, o, a, os, as, uns, e assim por diante. Isso são palavras átonas. Então nós temos exemplo aí, ó. Eu te chamei porque me esqueci de um detalhe importante. Então, dentro de uma frase, note aí o que está em azul, são as palavras átonas. Elas se ligam às demais, dando então a fluência dentro do texto. Por um momento, pensei que você era o motorista, mas ele é um pouco mais alto. Então, o que está em azul aí são palavras átonas. Porque as palavras tônicas são as palavras-chave. Aí eu coloquei as palavras-chave para você em preto, para você observar essas palavras tônicas. Vamos à frente. Então, existe a acentuação tônica, como o substantivo corpo, roupa, casa. Note que há uma sílaba tônica aqui, ó. Corpo, roupa. Casa, são palavras tônicas. E dependendo da sua terminação, da sua tonicidade, a gente vai colocar a acentuação gráfica, como acontece na palavra córrego, fácil, até. Então existe a regra de acentuação gráfica para mostrar qual é a sílaba tônica, para evitar equívocos, qual é a sílaba tônica. Então aqui nós temos palavras tônicas, uma sem acento gráfico e outra com acento gráfico, mas são palavras que possuem acento tônico. Então nós temos acento tônico aqui em corpo, acento tônico em roupa, acento tônico em casa, acento tônico em cor, acento tônico em fácil, em fá, acento tônico em té. Mas sempre que houver acento gráfico, será numa palavra tônica, nunca numa palavra átona. Por isso, então, nessa dúvida aí, as palavras casa e órgão são acentuadas tonicamente. Então, casa tem acento tônico, órgão tem acento tônico. Por causa dessa terminação aqui, de uma paroxítona terminada em atió, nós temos o acento gráfico. Então, órgão tem acento tônico e gráfico, casa tem acento tônico apenas. Para ficar bonitinho, está aí. Acentuação gráfica em órgão, além da acentuação tônica, e acentuação tônica em casa. Vamos agora conhecer quais são as tonicidades de uma palavra. Isso vai depender do quê? Da sílaba. Então, veja bem aqui, a divisão dessa palavra citará. Na palavra citará, nós temos a última sílaba, nós temos a penúltima sílaba, e se a antepenúltima sílaba ela tem acento tônico, então nós temos a proparoxítona. Existe a paroxítona. A paroxítona é aquela em que haja a penúltima sílaba é tônica. Então nós temos o verbo citar no mais que perfeito. Ela citara alguma coisa. E a oxítona, que é a última sílaba. Então um detalhe interessante é o seguinte, ox é um prefixo grego que significa último. Tranquilo? Aí você tem a parox, significa então que esse ox aqui não é último, e aquela que vem antes, então paro significa antes do último. E a proparoxítona, antes do penúltimo. Está vendo só? Então nós temos o ox, que é o último, nós temos o par, que é o penúltimo, e o pro é antes do penúltimo, é a antepenúltima sílaba. Vamos lá, andando para frente. Temos também os monossílabos tônicos, quer dizer, a palavra que tem apenas uma vogal, isto é, apenas uma sílaba. E ela é um substantivo, um verbo, quer dizer, então, que é uma palavra tônica, tem a tonicidade. Vamos à frente. Está aí toda a classificação por tonicidade das palavras. As proparoxítonas, as paroxítonas, as oxítonas e os monossílabos tônicos. Quais são os tipos de acento gráfico? Então vamos lá. Os tipos de acento gráfico são
O acento agudo, então veja a inflexão do acento, né? Para a direita, veja só então, ó, caindo para a direita aqui, ó. Então nós temos o acento agudo, que é essa inflexão para a direita. Átomo é um exemplo, régua, ótimo. Nós temos o acento circunflexo. Então, o acento circunflexo ele vai ajudar em quê? Principalmente no timbre fechado. Eu não falo avó, se eu quero falar do sexo masculino, eu falo avô. Eu não falo ipé, e sim ipê. Por isso, então, eu coloco o acento circunflexo. E o acento grave, inflexão para a esquerda, ó, veja bem aí, o acento grave. Esse acento grave marca o processo de crase, o craseamento, que é a junção de uma preposição a com o artigo a ou pronome demonstrativo a. Quer dizer, então, que nós vamos aqui juntar uma vogal a com outra vogal a. É essa a noção. Juntando os dois, nós teremos a crase. No caso aqui, as sombras. Esse a aqui está no plural. As. À noite. Então, nós temos o acento grave. O nome do acento é qual? Acento grave. E ele vai representar o processo de craseamento. Temos aí, então, a crase. Vamos à frente? Então, o resumão aí dos tipos de acento gráfico está aí. Agudo, circunflexo e grave. Terror, mas e o tio? O tio não é um acento? Vamos, então, observar aí o seguinte. Nós tínhamos o trema, antes da reforma ortográfica, nós tínhamos que colocar o trema para marcar uma semivogal diante de que, diante de g. Isso caiu depois da reforma ortográfica, mas a gente ainda continua nos derivados de nomes próprios, como milleriano, Miller. Inclusive, é o exemplo que está na reforma ortográfica. É chamado de notação léxica. O tio também é uma notação léxica. Ele indica para a gente a nasalização das vogais. Então a gente chegou a comentar sobre vogal nasal, aquela coisa toda. Então a gente tem uma forma de acrescentar esse tom nasal justamente com o emprego do tio. Está aí, maçã, opiniões. Para a gente poder então entender a acentuação gráfica, a gente vai partir para as suas regras, as regras básicas. Mas a gente tem que procurar interpretar, nada de decorar. Sempre procurar pensar o seguinte: para se fazer a regra de acentuação gráfica, foi necessário por quê? Vamos pegar lá a palavra citara, cítara e citará. Note que a palavra citara, cita, citará, se ela não tivesse nenhum acento, haveria uma dúvida, uma ambiguidade, se está se falando em cítara, que é um instrumento musical, se é citara, que é o pretérito mais que perfeito do verbo citar, se é citará, que é o futuro do presente do indicativo. Então, não haveria dúvida? Pois bem, para a gente não ter dúvida no emprego de uma palavra, a gente vai colocar a regra de acento. Então vamos pensar como os linguistas portugueses pensaram nessa regra de acentuação gráfica. Então note aqui o seguinte: nós temos as proparoxítonas, que tem, então, a gente vai ter que enquadrar todas essas palavras com suas tonicidades, a gente vai ter que enquadrar numa regra. Nós temos as proparoxítonas, as paroxítonas, as oxítonas e os monossílabos tônicos. Vamos procurar pensar conforme os linguistas da época também pensaram. Vamos lá. Eu tenho aqui um exemplo. Eu peguei aqui da internet, eu peguei um texto. Então a gente tem esse parágrafo e eu vou apontar para você o seguinte, vão acompanhando aqui. Quantas palavras paroxítonas nós temos? Então o total de palavras aqui, ó, 89 palavras que nós temos aqui nesse parágrafo. Quantas paroxítonas nós temos? Marcado em vermelho aí para você. Nós temos 38. Então nós temos a porcentagem 42,69%. E isso acontece no nosso vocabulário. A quantidade de palavras paroxítonas é enorme em relação às palavras oxítonas, proparoxítonas, monossílabos tônicos. A prova disso está aqui. Então, de 89, nós temos 38, num parágrafo que a gente pegou assim aleatoriamente. A gente vai fazer agora o cômputo das oxítonas. Olha só as oxítonas. Das 89, nós temos 9 palavras oxítonas. Veja bem, 10,11% de palavras. Vamos à frente? Olha só como cai o número para os monossílabos tônicos. 7. Então nós temos 7,8%. Então de 89 palavras, nós temos 7 palavras monossílabas. Tônicas, né? Tônicas. Então eu estou contando aqui com as tônicas.
E as proparoxítonas caem ainda mais. Por quê? O número de proparoxítona é muito reduzido. Então, se eu tenho pouquíssima quantidade de palavras proparoxítonas, eu tenho que criar uma regra fácil para ela. Já que tem pouco que a gente faz, coloca acento em tudo. Não é? Foi essa a ideia da economicidade dos portugueses à época que montaram a regra básica de acentuação gráfica. Por isso, então, eles partiram para o seguinte: proparoxítona tem menor ocorrência, que a gente provou ali. Monossílabos tônicos tem, na sequência, tem um pouquinho mais, mas em relação às oxítonas, ela tem pouco. Depois, ainda nessa gradação, nós temos um pouquinho mais de oxítonas e absurdamente maior é o número de paroxítonas. Maior índice de ocorrência é de paroxítonas. Então, o que eles cismaram de fazer? Vamos acentuar todas as palavras proparoxítonas. Fica muito mais fácil. Veja bem, então, já que é menor ocorrência, né? Por isso que a gente acentua córrego, cônego, próximo, cônjuge, Júpiter, Alcântara, cômodo, prática. Quero chamar sua atenção aqui para essa palavrinha aqui, ó. Essa palavra, hábitat. Essa palavrinha aí, hábitat. Ela tem acento. Então, hábitat tem acento, mas você vai ver também que de tanta gente usar sem acento, muita gente acabando usando sem acento, porque recorre ao latim, a gente vai ver também no dicionário habitar. Então você tem as duas formas que podem ser cobradas em prova. Então fica ligado nessa daqui que a gente usa menos, a gente vê menos habitar, mas existe também a forma habitar. Todas as duas estão corretas. Então, já que estamos falando de proparoxítona, habitat, você tem que ficar ligado. Na sequência, de um pouco mais de ocorrência, nós temos os monossílabos tônicos. Pelo princípio que a gente comentou, o índice de ocorrência de monossílabos tônicos é um pouquinho maior em relação às proparoxítonas, não é? Então, padronizou-se acentuar os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, EI, EL, OI. Portanto, nós temos pá, pés, pó, méis, véus, dói. O que eu quero chamar a atenção é que antes nós tínhamos a regra dos ditongos abertos tônicos EI, EL, OI, com S ou não. Ela é uma regra especial. Com a reforma ortográfica, ela veio para uma regra básica. Não fez diferença nenhuma, porque méis, véus, dói sempre tiveram acento e mantiveram com acento. Ok? Mas a regra inicial que os portugueses começaram a observar, a regra inicial era só isso aqui, ó, A, E, O, seguido ou não de S. Porque a maior ocorrência que havia de monossílabos tônicos da época era justamente a terminação de A, E, O. Por conta da reforma ortográfica, o que era uma regra especial passou a ser uma regra geral. EI, EL, OI, seguido ou não de S, também faz parte dos monossílabos tônicos. Então, nós temos aqui os exemplos desta regra. Vamos à frente? As oxítonas. As oxítonas, a última sílaba é tônica. E eu quero chamar a sua atenção. Para haver a oxítona, concorda que o mínimo tem que ser de 2 sílabas? Veja bem, uma palavra para ser chamada de última sílaba tônica, quer dizer, oxítona, ela tem que ter no mínimo 2 sílabas, para ter um último de alguma coisa. Se ela fosse monossilábica, eu não poderia falar que ela é a última sílaba. Então, às vezes, até gramática se equivoca quanto a isso. Coloca como mesma regra. Isso não pode. Então, nesse caso aqui, a gente vai observar, para haver uma última sílaba tônica, no mínimo tem que haver uma antes. Por isso tem que ter o mínimo de 2 sílabas. Então, nós temos exemplo aqui de oxítona, como acompanhar, crachá, celebrar. Temos aí o exemplo de palavra oxítona. Vamos à frente. As paroxítonas. As paroxítonas temos a penúltima sílaba é tônica. Concorda comigo, para haver uma penúltima sílaba, tem que haver um mínimo também de 2 sílabas numa palavra? Então eu tenho acompanho, casa, celebro. Então o verbo, aí nesse caso é celebrar, eu falo que eu celebro. Então veja bem aqui que nós temos palavras oxítonas ou paroxítonas e elas no mínimo têm que ter 2 sílabas. Então veja bem, se eu falo casa,
mas eu falo casar, eu já mudei a tonicidade, não é? Então, às vezes, uma palavra que tem duas sílabas, dependendo do posicionamento da tonicidade, ela pode ser oxítona ou paroxítona. Por conta disso, os portugueses, ao elaborar a regra básica, começaram a pensar, vem cá, por que a gente não pensa numa forma econômica de evitar colocar tantos acentos assim? Já visto o número de palavras paroxítonas, que é muito grande, por que a gente não pensa, então, em colocar o menos possível de palavras paroxítonas acentuadas e jogar mais para as oxítonas, que tem pouca mesmo? Então, eles pensaram numa regrinha que daqui a pouquinho a gente vai comentar. Bom, meus amigos, então a gente finaliza esse bloco, já já a gente volta com mais um bate-papo e a gente retorna já já. Toma um cafezinho rapidinho e retorna que a gente está aqui esperando você, tá ok?